É mensagem de irmão. Qual mensagem que receberíamos de um irmão, não é? De sangue ou não? Ela diz assim: a vida na Terra se assemelha a um estágio em magnífica escola. Eu vejo a Terra é uma escola. Eu diria já que os países são as salas de aula, né? Cada um vai para uma sala de aula para ter um tipo de aprendizado, um tipo de ensinamento. Por que que eu digo isso? Por exemplo, lá na Revolução Francesa, 1776, por aí, aqueles espíritos que iam desencarnando eram trazidos para o Brasil para terem um período de paz, porque eles já vinham na Europa naquela da Idade Média, enfim, aquelas revoluções, aquelas guerras, aquelas mortandades, iam reencarnando nesse ambiente. Então eles precisavam de um pouco de paz. Então por isso Jesus, com os espíritos superiores, com Ismael, fundaram o Brasil com essa forma de coração. Nós dizemos assim, tudo que não presta da Europa veio para cá, é verdade. Todos vieram para cá para se recuperar, para se regenerar. Por quê? Porque o Brasil é um grande hospital. E aí, não sei se vocês viram a palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele diz assim, e Emmanuel não, Ismael estava muito triste falando com Jesus sobre a situação do Brasil. E aí Jesus diz para ele, vai lá em determinadas regiões e traz todos aqueles espíritos para reencarnar aqui. Mandou lá para os fundões de umbral trazer o que de pior tinha. E aí Ismael se apavorou, né? E daí veio, por isso nós estamos nessa situação, porque foi Deus, na sua bondade extrema, que nós não fazemos nem ideia do quanto é, ele está dando a última oportunidade para esses espíritos antes de serem degradados, né? Só que a maioria desses espíritos está chegando aqui e não está conseguindo se desvincular dessas mentes transviadas deles de séculos e séculos. É o que a gente estava comentando antes. Esses espíritos automatizaram o equívoco neles. Eles não estão conseguindo. Então, eles vão ter que ir para um mundo primitivo. Para lá, então, fazer o bem. Veja que é interessante, é um paradoxo, né? Fazendo mal, estão fazendo o bem. Lá estão levando a guerra e muitas destruições, mas estão ensinando equipamentos, máquinas, enfim, aquelas máquinas de guerra que a gente vê nos filmes, foram espíritos já com outra mentalidade intelectual, não moral, que depois auxiliou no mundo moderno. Tem muitas invenções daquela época que foram utilizadas, os princípios hoje. Então vejam que levaram a guerra, a destruição, mas também levaram o progresso para esses mundos, né, como o nosso, estão levando agora o planeta chamado Quirón. E através desse sofrimento junto com essa população, eles também vão se melhorar. Quando nós vemos, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram a história de Bezerra de Menezes e Chico Xavier, quando eles moravam, eram habitantes de Capela, em que eles eram militares e que Bezerra de Menezes apertou o botão da bomba atômica. Lá teve uma guerra atômica. E através de encarnações e fazendo o bem aqui, olha quem é Chico e Bezerra hoje, não é? Então é isso que vai acontecer com esses espíritos que vão ser degradados daqui também. O que que o mestre disse? Que nenhuma ovelha se perderia, né? Então, não estão mais na Terra, mas vão estar em outros mundos. Por exemplo, Bezerra de Menezes, olha só como como diz o Haroldo, olha, vamos cuidar para não precisar fazer um estágio fora daqui, porque vai ser um estágiozinho de uns 30 mil anos somente, né? É um pouquinho prolongado, né? Tem exilados de Capela que estão indo para o segundo estágio, para o segundo degredo já. Não conseguiram se regenerar aqui. Estão indo para Quirón. Então, os exilados de Capela começaram a, a formação do povo hebreu, povo judeu. Quantos anos, quantos séculos antes de Cristo eles começaram a vir para cá? E ainda estão aqui até hoje, 10, 15 mil anos. E estão indo para um segundo degredo, vai para os 30 mil, que o Haroldo diz, né? Então, olha quanto é importante a nossa
transformação para nós não estarmos numa situação dessas, né? E aí, como estava contando, Ismael trouxe, por ordem do Cristo, todos esses espíritos para terem a última encarnação. Por quê? O umbral está se esvaziando. O Haroldo Dutra diz, né? Pode fazer agora uma casinha tranquila lá no umbral, ficar um tempo lá. Vai estar bem calminho, não vai ter aquelas hordas de bárbaros. Estão todos reencarnados, né? E eles todos vão todos aqueles que não conseguirem se recuperar aqui vão ir para outros mundos. Eu estava vendo também, por exemplo, sobre o selvagem, o índio, o selvagem mesmo, aquele que está tendo as primeiras encarnações aqui. Eles desencarnam e continuam circulando na tribo. Muitos nem sabem que desencarnaram. Então, eles desencarnam e encarnam novamente sem saber que houve esse processo. E assim são esses espíritos. Estão tão embrutecidos que eles foram para a região do umbral e seguiram lutando, batalhando, né? Uma vez, o Assis, que é de lá, de Passo Fundo, lembra da Batalha do Pulador, que falam tanto, né, Assis? Eu tive um grupo de estudo e tinha um rapaz que ele tinha até as espadas, aquelas que eles faziam aquelas representações, né, no dia tal. E a dona Diva, que eu e a Alice falamos seguido aqui, a Vita conhece, ela contava que ela e tem outros médiums, e quando passam nesse lugar chamado Pulador, eu quando trabalhava, eu passei muitas vezes, né? Diz que viam esses espíritos batalhando ainda, lutando, os Chimango e Maragato, que eles chamavam, né, os do governo e os contra o governo. E, e todo ano, quando eles fazem essa representação lá, esses inflama ainda mais o ódio desses espíritos que permanecem lá lutando. Então, na verdade, quando nós fazemos essa representação, essas representações dessas batalhas, a gente está avivando a memória desses espíritos, porque muitos continuam. Eu não lembro qual das casas espíritas lá em Passo Fundo, uma época, foi levada até a sessão mediúnica um espírito que foi escravo, na época dos escravos ali em Passo Fundo. E lá tem um rio chamado Rio Passo Fundo. Ele não é um rio grande, bem pequeno, se passa dentro da cidade. Esse espírito era uma negra escrava, um espírito feminino na época, de um corpo feminino. Ela fugiu e se escondeu no Rio Passo Fundo. E claro, naquela época tinha aqueles caçadores de escravos, né? Então ela ficou ali muito tempo e desencarnou ali. E permaneceu escondida no rio muito tempo depois de desencarnar. Até que a espiritualidade encarregada desse socorro conseguiu levar ela para a casa espírita para ser esclarecida. Então, vê que quando nós ainda somos ou muito ignorantes ou muito apegados à matéria, nós permanecemos aqui, né? Até sermos esclarecidos para sermos levados. Mas voltando, então, à nossa escola, a Terra, então tudo isso que eu citei faz parte dessa escola que nós estamos aqui, não é? Então, a reencarnação é a abençoada oportunidade de crescimento espiritual. Então, a todos esses espíritos que estão reencarnando agora, que continuam praticando as suas barbáries, né? Essa reencarnação abençoada, né? Essa oportunidade abençoada de se regenerarem. É claro que muitos não conseguirão, porque estão automatizados no equívoco, né? Então, nós somos aprendizes, aqui nós entendemos, rebeldes e incipientes. Então, nós nos rebelamos, não entendemos e continuamos aqui, né? Aí nós vemos, assim, como nós desperdiçamos o nosso tempo. Nós, quando a lição vem nos bater a porta, não prestamos atenção, desprezamos essa lição. Nós esquecemos os nossos compromissos assumidos, e agora, nessa encarnação, e antes de reencarnarmos, porque nós temos um projeto quando reencarnamos, nós só lembramos de Deus quando nós sofremos. Aí nós pensamos em sermos humildes, né? Mas quando nós estamos alegres, que as coisas todas estão dando certo, felizes, sequer nós lembramos de agradecer a Deus todas as graças que recebemos.
E por que isso? Porque o espírito na matéria, ele se deixa levar pelos encantos e os prazeres materiais. Nós somos imediatistas em nossas decisões. Queremos tudo para ontem, nem é para hoje, não é? Então, para nós, homens comuns, o que importa é viver o hoje, viver o agora, né? Com intensidade, como se diz. A gente sempre diz a vida é feita de momentos, então tem que aproveitar os momentos. Porque ainda nos falta o senso de eternidade. Nós esquecemos que somos espíritos imortais e queremos viver o agora, o hoje, né? Então é por isso que a dor vem nos visitar constantemente. Por que que ela vem nos visitar? Para nos lembrar disso. Ela vem nos recordar o quanto a vida física é fugaz. E a dor faz com que voltemos ao caminho do bem. Quando temos dor, sofrimento, não procuramos Deus, Jesus, as religiões, enfim, para que nos conforte, né? Porque se nós não sofrêssemos, nós não nos lembraríamos disso. O sofrimento natural, ele é a luz que vai iluminar o nosso caminho. Tu sabe, Daniel, que me aconteceu para a Luísa, né, minha filha? A minha Aham, filha conseguiu comprar um apartamento. uhum, Então, a construtora entregou todos os apartamentos, todos eles prontos, projetados, né? Todos os projetos iguais, mas prontinho. Daí teve que só fazer, colocar a luz e os pontos de luz onde queria e tal. E mais cama e essas tralhas que a gente leva, que é roupa e coisa arada. O resto ele tinha tudo, assim, os móveis, né? E ela veio para mim, foi sexta ou sábado, não me lembro mais agora se foi sexta ou se foi sábado. Porque agora a gente aposentado não cuida muitos dias, né? Então, às vezes a gente nem as depende. horas, né? Inclusive. Aí, quando ela acorda de manhã, que ela salta da cama, ela saltou na água, Daniel. Na água. Simplesmente estourou o cano, que era o cano do tanque, e alagou o apartamento dela inteiro, o apartamento da frente, o corredor, desceu nos elevadores, mas olha, pintou sete. Só que a minha filha é muito assim, ó. Ela vivia me criticando. Mãe, porque tu conversa com todo mundo, tu entra no elevador, tu conversa com um, tu conversa com outro. Eu digo, mas minha filha, a gente tem que socializar com as pessoas, né? Tu tem que saber se tu tá morando num prédio, que aquele vizinho pode contar contigo e você também pode chegar neles, que Deus o livre acontece alguma coisa. E ela nunca me levava a sério. Aí a vizinhança se juntou e veio ajudar ela. Eu disse, viu como é que é? A gente nunca sabe de quem que a gente vai precisar. A gente nunca sabe, né, o que que vem pela frente. Então, na tua dor, quem que veio te ajudar? Aí ela não quis me chamar porque ela ficou com dó de mim. Ela ficou puxando a água não sei quanto de tempo. Daí ela foi na vizinha da frente e assim foi. Ficou até umas horas. Foi bem puxado. E ela só me contou depois que tudo tinha terminado. Eu disse assim: isso é para você ver que você tem que ser social com todo mundo. Um bom dia, boa tarde não faz mal para ninguém, né? Você não é obrigada a entrar na casa dos vizinhos, visitar vizinho, isso e aquilo. Mas as pessoas sabem que tu mora ali, que tu tá ali e tu tem a consideração com eles também, se eles precisarem, né? Então, caiu naquilo que você falou agora, né, Daniel? Da gente saber que a gente tem que ser agradável com os que estão em roda da gente, né? Ela era muito mais que agora aprendeu na dor. São as lições, não é? Que nos bate a porta e nós temos que saber tirar proveito disso, né? Então, seguindo a linha de raciocínio de antes, né? Que é o sofrimento, no caso, ela passou por um sofrimento, né? E que vai iluminar o caminho dela, ela vai procurar agora procurar ser mais caridosa, procurar o apoio, né, do outro e auxiliar o outro também nessa escala evolutiva que os mundos estão passando, né? Então, dentro do possível, nós devemos amar o nosso semelhante. Vamos nos esforçar para perdoar as ofensas, não guardar ressentimento no coração.
Vamos seguir os passos do Divino Mestre. Ele esteve entre nós e como foi tratado? Com zombarias e sarcásticos por uma grande parte do povo da época, né? Então, façamos da oração o nosso alimento e que seja a nossa fé raciocinada. Vamos ter sempre uma palavra de otimismo. Lembra da história que eu estava contando? Que a senhora disse, tinha que ser espírita, né? Nós temos que ter sempre uma palavra de otimismo, um sorriso de esperança para oferecer às pessoas, aqueles que convivem conosco ou não. E, quando possível, vamos visitar um hospital, um orfanato, um asilo. Não vamos nos esquecer que, de uma forma ou de outra, todos nós somos espíritos enfermos. Nós necessitamos da visita do Divino Médico, que é Jesus, né? Então, nunca esqueçamos de agradecer a Jesus por nos aceitar como somos. Quando nos sacrificamos por algo, não vamos nos queixar, vamos silenciar nossas mágoas. Nós vamos acumulando peso à nossa alma quando lamentamos. Não deixemos a ira nos impedir de seguir em frente. Vamos ser agradecidos a Deus pelas suas providências, porque essas providências de Deus nos beneficiam e consigamos viver segundo a sua vontade. Passamos, nós que já somos espíritas, que o espiritismo faça parte da nossa vida. Que ele seja o sol, o guia que nos ilumina e que também nos aquece. E esse sol do espiritismo vai eliminar as sombras que impedem o nosso crescimento. Mas também sem nunca esquecermos que a morte não existe. E Deus nos protege a todos. Todos somos protegidos pelo Pai. Essa mensagem, então, ela está lá no livro Confia e Serve, do Chico Xavier, do Carlos Bacelli e o espírito Sebastião Carmelita.